segunda parte, né? Eu passei uma aula ali do terceiro para vocês entrarem ali no assunto. Eu só quero que vocês percebam bem a diferença entre função crescente e função decrescente, que é o que a gente vai acabar vendo nos exercícios, e entendam que o contrário da função logarítmica é a função exponencial. Assim como o contrário de potenciação é radiação, né? Ao contrário de um número elevado a alguma potência é o número elevado à raiz dela. Assim como o contrário de adição é subtração, o contrário de multiplicação é divisão, o contrário de função logarítmica é função exponencial. Ah, não consigo entender, não consigo assimilar. É por isso que a gente só deu uma passada mesmo sobre o assunto, para a gente poder ver ele com mais profundidade nos exercícios, que é onde a gente acaba tendo um pouco mais de dúvida, é onde a gente acaba desenvolvendo melhor aí o assunto, tá bom? Mas a gente vai resolver bastante exercícios juntos e vai poder clarear bem para vocês. Aqui na página 50, lá no alto, vocês têm aí a função decrescente e a função crescente, tá? E aí eu quero que vocês entendam bem essa relação de função crescente e decrescente. Deixa eu pôr aqui do ladinho a maneira como a gente apresenta sempre o logaritmo, igual a x. A gente sempre apresenta assim um logaritmo, né? Como eu vou saber se a função ela é crescente ou se ela é decrescente? Eu vou olhar a base, eu vou olhar esse azinho, tá bom? Lógico, eu vou olhar a base, não o azinho, porque o azinho pode mudar a letra, né? Mas entendam o significado. Nesse caso, vou olhar aqui o azinho, que é a minha base, tá? Então, quando esse azinho, são duas situações. Ou ele vai estar entre 0 e 1, ou ele vai ser maior do que 1. Ah, ele não vai ser igual a 1, por exemplo? Não, porque a gente sabe que a condição de existência do azinho é que ele seja maior que 0 e diferente de 1. Isso é condição de existência, a gente viu lá no comecinho de logaritmo, tá? Quando esse azinho estiver entre 0 e 1, ou seja, quando ele for uma fração ou um número decimal, né, estiver entre 0 e 1, a minha função vai ser decrescente, tá bom? E quando esse azinho for maior do que 1, quando ele for um número inteiro, vai ser uma função crescente, tá bom? Vocês já têm isso na apostila, ali no comecinho da página 50. Acredito que lá na teoria a gente também fez uma tabelinha. Vocês podem fazer uma colinha com essa tabela para sempre ficar lembrando. E é uma coisa muito importante aí que vocês precisam guardar, que não é nenhum absurdo, é bem tranquilo de gravar aí na cabeça. Na página 51, no exercício 17, a gente tem exatamente uma situação parecida com essa. O gráfico da função y igual log ax, deu aí o gráfico pra gente, e dessa maneira determina os valores de A. Percebam que aqui eu não tenho valores, tá? Eu tenho aí uma equação logarítmica, eu tenho um gráfico. Só que a partir desse gráfico eu já consigo determinar os valores de A. Como assim? Baseado ali naquela teoria curtinha ali que a gente fez agora, eu consigo, olhando para o gráfico, determinar se a função é crescente ou se a função é decrescente. Se ela for uma função crescente, eu sei que o A precisa ser algum número maior que 1. E se ela for decrescente, o A tem que estar entre 0 e 1. De novo, olha lá na página 50, lá em cima, nessa conclusão. Só de observar aí o gráfico, eu já sei que essa função, ela é decrescente. E no que isso me ajuda? Eu sei que não tem essa parte aqui no exercício 17. Mas só para a gente poder assimilar o conteúdo, tá? Eu já sei que é uma função decrescente, ó. Aqui a minha parábola, né, a minha curvinha da função logarítmica, ela tá aqui, ó, indo embora para baixo, descendo. A função é decrescente, já consegui entender isso. Mas ele não quer saber se é uma função crescente ou decrescente, ele quer saber quais são os valores de A. Então, pessoal, já que é uma função decrescente, eu sei que o A está entre 0 e 1. Acabou. Simples assim, tá? Eu não sei qual valor exatamente é o A, mas eu sei que ele está aí entre 0 e 1, tá bom? Beleza. E se fosse essa aqui é a resposta, tá? E se o gráfico estivesse assim? O que eu sei em relação ao A? Bom, eu sei que essa parábola aqui é uma parábola crescente, tudo bem? É uma parábola crescente, não é bem uma parábola, gente, é uma curva, vai, para não confundir com a função do segundo grau, né? Porque na função do segundo grau,
essa aqui seria uma parábola crescente. Lembra? O sorrisinho é de crescente e o carinha triste é de decrescente. Aqui é o contrário. Então não confundam. E olha como é importante, né? A função do segundo grau, só para fazer um link aqui. A função do segundo grau é uma função exponencial. Ela tem um expoente, não tem? Tem. Tanto que, se eu tiver uma curva nesse sentido, é uma função crescente. Se eu tiver uma curva nesse sentido, é uma função decrescente. Lembraram? Na função logarítmica é o contrário. Percebam que essa carinha aqui estaria sorrindo se a gente continuasse essa curva, não é? Então, ia estar dessa maneira aqui. Porém, a função é decrescente. Já essa daqui, que seria esse tipo aqui de gráfico, né? Ia formar uma carinha triste, que na equação do segundo grau seria uma função decrescente, aqui é uma função crescente. Perceberam qual que é a relação de ao contrário da função logarítmica, é a função exponencial. O que é uma função exponencial? É uma função que tem expoente, tá? Bem, né? O nome aí já está falando. E qual é a função logarítmica? É a função que tem o logaritmo, propriamente dito, tá bom? Então tem essa coisa aí do contrário, contrário de uma é a outra. Mas a gente vai ver exercício, vai ficar muito mais claro na cabeça de vocês. Enfim. Olhando lá o comecinho da página 50, a gente detectou que essa é uma função decrescente e que toda função decrescente tem um azinho entre 0 e 1. Olhando lá no mesmo lugar, lá na conclusão, na página 50, lá no comecinho, de olhar o gráfico, eu já sei que essa é uma função crescente, essa aqui de baixo, que não tem na página 51, exercício 17, não tem essa parte. Eu só quero fazer um link aqui com vocês, tá? Essa é uma função crescente. E o que eu sei em relação à função crescente? Se eu estiver falando do azinho, eu sei que o azinho é maior que 1. E quando que ele vai ser igual a 1? Nunca, porque acima disso eu tenho a condição de existência que me fala que o A tem que ser sempre maior do que 0 e diferente de 1, tá? E nessa mesma condição de existência eu tenho que o B, que é o meu logaritmando, ele tem que ser sempre maior que 0. Isso você tem que ter na cabeça de vocês já, tá? Que a gente já viu muito isso daí. Precisou? Coloca no cantinho essa relação. O A tá maior que 0, maior que 0 diferente de 1, e o B maior que 0, tá? Isso daqui é para saber se é crescente ou decrescente. Fechou? Tá bom. E eu tenho o exercício 18, que fala o seguinte. Considere f de x igual a log bx, por isso que eu falo para não se apegar com letra. Senão você fala, o B tem que ser só maior que 0. Não, o B está representando a minha base. E a base, aqui representada por A, tem que ser maior que 0 diferente de 1, tá bom? Não se pega com as letras. Log B de x é a nossa função. E está falando que o B, continuando lendo, né? É uma função constante, real, positiva e diferente de 1. Positiva maior que 0 e diferente de 1. Alguma novidade? Ele precisaria ter dito isso pra gente? Não, porque eu já sei que a minha base é sempre maior que 0 e diferente de 1. Então, ele deu que ele é bonzinho. Se f de 1 mais f de 9 igual a menos 2, então o valor de B é... Pessoal, o que quer dizer f de 1? Deixa eu passar pra cá. O que quer dizer f de 1? F de 1 é quando eu substituo o x, porque o f ele é de x. Se agora ele é um f de 1, então quer dizer que em todo lugar que tiver x, eu vou colocar 1. Então, já vou até copiar. Log B, ao invés de ser x, agora é 1. Porque ele me disse que o x vale 1. Tudo bem? Mas, f de 9, mesma coisa. Agora ele está me dizendo que o x vale 9. O número que está no parênteses é o meu número x, tá? Log B agora de 9 é igual a menos 2. Minha equaçãozinha, então, é essa. Ele quer saber qual é o valor de B. Simples assim, né? Mas a gente vai além disso. Vamos achar o valor de B e aí dizer se é uma função crescente ou decrescente lá no final. Tudo bem? Ó, eu tenho dois logaritmos de mesma base. O que eu posso fazer quando eu tenho uma adição entre eles? O que a adição significa na soma de logaritmos de mesma base? A minha adição, ela significa para mim uma multiplicação de logaritmandos.
Então, é 1 vezes 9, igual a menos 2. Ou seja, log B, 1 vezes 9, 9, igual a menos 2. E a partir daqui? Regra do logaritmo. Eu pego a minha base, elevado à minha igualdade, tem que ser igual ao logaritmando. Ou seja, B elevado a menos 2 igual a 9. Tudo bem? Como que eu faço para deixar esse menos 2 positivo? Ou para eu pegar aqui e também elevar a um número negativo, para ficar igual, né? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar esse 2 aqui positivo. O que eu tenho que fazer para esse expoente ficar positivo? Inverter a minha base. Pronto. Inverti a minha base. A partir de agora, eu tenho dois caminhos. Eu sei que o contrário da exponenciação é a radiciação. Lembra que eu falei no começo? Toda vez que eu tiver um expoente e for passar ele para o outro lado, ele vira uma raiz, tá? Assim como quando eu tenho x ao quadrado igual a 9. X igual a raiz quadrada de 9, né? Mais ou menos raiz quadrada de 9. X igual a mais ou menos 3, certo? Essa é uma maneira de fazer. Qual que é a segunda maneira de fazer? Essa mesma equação, tá? X ao quadrado igual a 9. A segunda maneira de fazer é eu deixar também esse número elevado ao quadrado. Como assim? Eu não sei que 9 ao quadrado é 3, que 3 ao quadrado é 9. Como as duas estão ao quadrado, quarto quadrado com o quadrado, x igual a 3. Essa segunda maneira a gente usa muito pouco, tá? A gente sempre usa isso daqui, um pouco mais. E é isso que eu vou fazer aqui. 1 sobre b. Vou passar esse expoente para o outro lado, vai virar uma raiz quadrada de 9. Tudo bem? E aí eu começo, ó, 1 dividido por b igual, qual é a raiz quadrada de 9? Mais ou menos 3, não é? Nesse caso eu vou usar o 3, não preciso colocar mais ou menos 3, já coloco 3 direto. E agora, multiplicação em cruz, 3 vezes b vezes 3, 3b. 1 vezes 1, 1. Eu quero saber o valor de 3b ou eu quero saber o valor de b? Quero saber o valor de b. E b, então, igual a 1 dividido por 3. Olha que bacana. b igual a 1/3. É de assinalar? Então, a alternativa é a letra B. A nível de curiosidade que eu falei para vocês, essa vai ser uma função crescente ou uma função decrescente? Bom, o b, que é a nossa base, né, que é o nosso azinho, nossa base, se ele estiver entre, vou colocar aqui, ó. Se o b, tem duas situações, ou ele está entre 0 e 1, ou ele é maior do que 1. Lembra que eu falei para vocês, se ele estiver entre 0 e 1, ele é uma fração. Aliás, não sei se eu falei isso, mas é óbvio, né? Se estiver entre 0 e 1, é uma fração, é um número decimal. Toda vez que for uma fração ou um número decimal, eu considero que é uma função decrescente. Decrescente. E toda vez que for um número decimal, toda vez que for uma fração, é uma função decrescente. E toda vez que for um número inteiro, é uma função crescente, tá? Aqui, o b, ele é um decimal, uma fração, ou ele é um número inteiro? Ele é uma fração. Então, 1/3 é 0,333. Ele está entre 0 e 1 ou ele é maior que 1? Ele está entre 0 e 1. Então, é uma função decrescente. Tudo bem? Até aí? Espero que esteja. Por que eu não coloquei aqui mais ou menos 9? Porque eu sei que o b, ele sempre vai ser maior do que 0. Independente se ele é crescente ou decrescente, não tem base negativa. Então, eu já até excluo o meu, ó, era mais ou menos 3, já excluo o meu menos. Porque o b não pode ser negativo de jeito nenhum. Se der negativo, não tem solução ou a gente errou uma conta, tá bom? Então, alternativa a letra B. Vamos continuar aqui os exercícios para 19, 20, vamos ver até onde a gente vai hoje. Só um minutinho. Voltei, gente. Bom, 19. Determine o domínio e o conjunto imagem da inversa da função f de x igual a 2x menos 3. Bom, vamos pensar algumas coisas, tá? Aqui vocês vão ter que botar para funcionar mesmo. Primeira coisa que eu sei. Log de a b igual a x. Portanto, a elevado a x igual a b, né? A elevado a x igual a b.
Pronto, isso aqui a gente já sabia, tá? Outra coisa que eu sei, quando eu faço a função inversa da outra, eu substituo onde é x por y e onde é y por x. Como assim? F de x igual a 2 elevado a x menos 3, ou seja, y igual a 2 elevado a x menos 3. Para eu fazer a inversa, eu vou precisar trocar onde é x por y, tá? E onde é y por x, ou seja, x igual a 2 elevado a y menos 3, ou seja, 2 elevado a y menos 3 igual a x. A intenção da função inversa é eu isolar novamente o y, não é? Então, 2 elevado a y igual a x mais 3. Só que tem um detalhe ainda. Lembra que eu falei para vocês que o contrário da função exponencial é a função logarítmica? Vai precisar entrar um logaritmo aí. Qual é a semelhança que vocês conseguem enxergar desse finalzinho, desse semifinal, né, que a gente fez, e com esse aqui, que é a função logarítmica propriamente dita? Se eu tenho um logaritmo, eu consigo passar ele para essa forma. E se eu tenho essa forma, eu consigo passar novamente para o logaritmo. Nesse caso, eu estou com a minha equação nesse formato. Consigo colocar ela em logaritmo? Consigo. Como assim? Vamos identificar quem é quem aqui. Eu disse que A elevado a x é igual a B, ou seja, base elevado à igualdade é igual ao logaritmando. Base elevado à igualdade é igual ao logaritmando, tá? Gravem isso. Quem é a minha base? É a base elevado à minha igualdade. Aqui eu tenho a base elevada à igualdade, ou seja, base está elevado à igualdade. Base elevada à igualdade vai ser igual ao logaritmando, que é x mais 3. Eu não queria isolar o y? Já isolei. Y é igual a log 2 de x mais 3. Até hoje eu faço essa relaçãozinha no cantinho, sempre que eu preciso passar o logaritmo, né, a equação, para esse formato. Eu acho mais fácil, a gente consegue identificar melhor. Não é de assinalar, né? Ele quer que a gente determine o domínio e o conjunto imagem, tá? Quem é o domínio? O domínio é sempre x, tá? O domínio é x. Aqui eu tenho alguma condição de existência para meu logaritmando? Tenho. Eu sei, ó, tem outra coisinha que eu sei aqui. O meu a, que é a minha base, ela é sempre maior que 0 e diferente de 1. Sempre escrevam isso, porque vocês precisam memorizar, tá? E o meu logaritmando, que aqui no caso é b, ele só tem que ser maior que 0. Aqui eu tenho, ó, a minha base, ela está sendo sim maior que 0 e diferente de 1. Fechou? O logaritmo está certinho. E aí eu tenho que meu logaritmando, que é o x mais 3, tem que ser maior que 0. Ou seja, o x tem que ser maior que menos 3. Pronto. Maior que menos 3. Como que eu coloco o domínio, então? Domínio é igual. X pertence aos reais, tal que x maior que menos 3. Pronto. Já coloquei o domínio. O que mais que ele quer? O conjunto imagem. Quem que é a imagem? Imagem são os valores de y. Eu tenho alguma condição para os valores de y? Eu tenho alguma condição? Ó, o y desse caso é como se fosse esse x. Eu só inverti, tá bom? Tem alguma condição para esse x aqui, para essa igualdade? Não tem nenhuma condição. Então, aqui, gente, como imagem, eu tenho todos os números reais. Qualquer número y pode ter. Quem tem condição é o meu xzinho aqui, que é da minha e do meu logaritmando. Tudo bem? Então, resposta, ó, domínio, imagem. Tudo bem? Número 20. A função f de x igual log x² menos 5x mais 7 de x é crescente. Então, essa função é crescente. Beleza? Então, temos. E tem aqui ó, os valores aí que x pode assumir. Eu sei que é uma função crescente. Eu
já tem que saber algumas coisinhas só de olhar essa função. Quais coisinhas? Primeiro, esse x aqui, que é o meu logaritmando, como se fosse esse b aqui, né? O meu logaritmando, ele tem que ser maior que zero. Pronto. Independente de ser função crescente ou decrescente, o meu logaritmando vai ter que ser maior que zero. Ok, isso aí eu já tenho que saber. Outra coisa, ele me disse que a função é crescente e eu sei uma coisinha sobre função crescente. Eu sei que na função crescente, a minha base, o meu azinho, esse azinho aqui, ele tem que ser maior do que 1. Lembra? Se não lembra, vai lá naquela, acho que é a página 50 lá no alto, né? Ou seja, a minha base, que no caso é esse número enorme, ó, essa equação, tem que ser maior que 1, tá? Então, vai precisar atender essas duas exigências aqui, tá? Então, beleza. Nós vamos fazer um gráfico para essa função, um gráfico para essa função. Aí a gente faz os 3 varaizinhos, faz aquela intersecção, daquele jeito lá de varalzinho que a gente sempre está acostumado a fazer. Bom, nesse primeiro aqui, eu vou chamar essa aqui de primeira equação e essa de segunda equação. Na minha primeira equação, eu já vou até colocar o gráfico aqui, ó. É como se fosse uma função do primeiro grau, né? Onde eu digo que é maior que zero. Bolinha aberta, né? Bolinha aberta porque não tem tracinho embaixo. Então, é a bolinha aberta, aqui eu tenho zero. Eu passo, então, a função ela é crescente ou ela é decrescente? Olhando aqui, que tem que ser maior que zero e o x é positivo, a minha função é crescente. Aqui é mais, aqui é menos, e eu quero os valores maiores que zero, então eu quero os valores mais. E aqui tem o x. Tá? Aqui é como se fosse uma função normal que a gente está acostumado a fazer. Tudo bem? Agora o que vai interessar pra gente é esse segundo aqui, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque vai entrar em Bhaskaras, né? Vou colocar aqui, ó, a equaçãozinha 2, que é x ao quadrado menos 5x mais 7, maior que zero. Maior que zero não, maior que 1. O que eu faço para isso entrar em Bhaskaras? Eu passo esse 1 para o lado de cá. X ao quadrado menos 5x, o 1 tá mais, vem para cá menos. Então, 7 menos 1, 6, maior que zero. Pronto. A partir daqui, gente, Bhaskaras, né? B ao quadrado, o A, vou colocar aqui no cantinho. O A é 1, não sei se está dando para vocês verem. O B é menos 5 e o C é 6. Só para facilitar na hora da gente colocar Bhaskaras, tá? B ao quadrado, 25. Menos 4AC, então menos 24, né? 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Delta igual 25 menos 24, 1. X, então, é igual menos B, menos 5, né? Dá mais 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1 mesmo, dividido por 2 vezes A. X1 é 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E o x2, 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Como que fica o gráfico nessa situação? Vou colocar aqui do ladinho. Aqui eu tenho x, os meus valores de x foram 2 e 3. A função aqui ela é crescente ou decrescente? Esquece que isso aqui é uma função crescente, eu estou olhando essa equação como um todo, tá bom? Ela ser crescente ou decrescente serviu para a gente montar essa equação aqui. Agora eu preciso olhar quem para saber se é crescente ou decrescente? Eu preciso olhar o x quadrado, se ele é positivo ou se ele é negativo. Lembra lá da equação do segundo grau, tá bom? Que no final das contas, gente, a matemática ela vai se misturando bastante. Então a gente tem que entender desde o começo, tá bom? É uma função crescente, porque o meu x quadrado ele é positivo. E como que eu represento uma função crescente? É o sorriso, né? Então eu venho aqui, sorriso. Aqui os valores que passam de x é mais, passam de x é mais e embaixo de x é menos. Eu quero os valores mais ou os valores menos? Eu quero os valores maiores que zero, então eu quero os valores mais, ok? E agora o que eu faço? Coloco aqui o meu varalzinho do número 1, o varalzinho 2 e o varalzinho da minha resposta, que é 1 intersecção com 2. Aqui eu já coloco, ó, tem o 0, bolinha aberta, eu tenho, aqui no segundo eu tenho o 2, bolinha aberta, e tenho o 3,
bolinha aberta. Como que eu faço para fazer? Vou mudar a caneta aqui. Para fazer a minha resposta, eu vou descer todo mundo. Eu gosto de fazer assim para não confundir, tá? Aqui é bolinha aberta, bolinha aberta, bolinha aberta. Aqui é 0, 2 e 3. Pronto. Vou para os meus sinais. Que sinais? Eu sei que para lá do zero é tudo menos. Para lá do zero é tudo menos. E para cá do zero, não confunde o zero com a bolinha, tá? A bolinha é uma coisa, o zero é outra. Tudo que está para cá do zero é positivo, positivo, positivo. É legal eu já fazer esse traçado para eu saber quantos mais, quantos menos eu preciso colocar para fazer o joguinho de sinal depois, tá bom? Então vamos lá. Aqui, 2 e 3. Eu sei que entre 2 e 3 é menos. Para cá é mais, para cá é mais, para cá é mais. Só de olhar aqui. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. E mais com mais, mais. Eu quero os valores mais ou eu quero os valores menos? Aí sim, a minha função ela é crescente. Então, eu quero os valores mais. Como vai ficar a resposta, então? O que ele perguntou, aliás, né? Ele quer saber, em relação ao x mesmo. Então, solução. X pertence aos reais tal que. Agora sim, lembra, eu tenho x aqui, está entre 0 e 2. Então, meu x está aqui entre 0 e 2. Qual que é o sinal que eu coloco? É o sinal do narizinho aqui, né? 2 sinais aqui do narizinho. E aí eu vejo se é com tracinho embaixo ou não. Como tudo bolinha aberta, não tem tracinho embaixo. Então, coloca já aqui, para vocês não confundirem, fazer um sinal para cá, um sinal para lá, que às vezes vocês se confundem. Quando tá entre dois números, já coloca o x entre esses dois números, narizinho de um lado, narizinho do outro, tá? Então, 0 é menor que x, que é menor que 2. Então, o x está entre 0 e 2. Nesse caso, o x ele está para lá do 3, ou seja, aqui nessa situação, o x ele é maior que 3. Por que maior? Porque está indo para lá do 3, depois do 3 vem o 4, depois vem o 5, depois vem o 6, vai embora para lá, tá bom? Como eu coloco aqui, então, x pertence aos reais, tá o quê? 0 é menor que x, que é menor que 2, ou x maior que 3. Por que ou? Porque não tem como ele estar entre 0 e 2 e ao mesmo tempo ser maior que 3. Vocês concordam? Então, qual que é a alternativa correta? Alternativa letra D. Que x pertence aos reais, tal que ele está entre 0 e 2 ou é maior que 3. Tá bom? E o 21. Assinale a figura que melhor se adapta ao gráfico da função definida por f de x igual a log 2 de x mais menos 1. Gente, uma coisa a gente já pode ver de cara. É uma função crescente ou decrescente? Onde que eu tenho que olhar? Na base. A minha base é 2, tá? Se a base, lembra, se a base for maior do que 1, é uma função crescente. E a função crescente, ela vem de baixo para cima, tá? Então, eu já posso excluir automaticamente aí o D e o E, que são funções decrescentes. Eu sei que a minha função ela é crescente. E agora, será que ela começa lá embaixo? Será que ela já começa ali um pouco mais para frente? Onde que eu vejo isso? Bom, para eu saber aonde ela começa, eu vou ter que saber essa condição de existência. Eu sei que o meu logaritmando ele tem que ser maior do que 0, lembra? Então, x menos 1 tem que ser maior que 0. Então, x tem que ser maior do que 1. Ou seja, aqui em x, quando eu direcionar, fazer um tracinho aqui para baixo, esse tracinho ele tem que começar depois do 1. Depois do 1 lá em x, tá vendo? O x tem que ser maior que 1. Ou seja, é uma função crescente, ela vem de baixo para cima e ela vai começar depois do 1. Ela é maior do que 1. Então, ela vai começar para cá. Tudo bem? Não sei se ela começa no 2, não sei o que vai acontecer, mas que ela vai começar depois do 1, ela vai. E qual que começa depois do 1? Começa aqui na C, ó. Ela está começando depois do 1. Ela começa tão depois do 1 que ela já acaba. Deixa eu até mudar a minha caneta. Ela começa tão depois do 1 que ela começa aqui e já vai até aqui pro 2, ó. Tá? Então, eu não sabia que ela ia bater no 2 realmente, mas eu sei que ela começa depois do 1. A única que começa depois do 1 aqui é a letra C. Tudo bem? Vamos agora aqui para o 22. Bom, pessoal, para finalizar então, mais esses dois exercícios aqui. O 22 e o 23. Vamos lá para o 22.
O gráfico da função f de x igual a log 2x, é esse aqui, e está perguntando a distância em unidade de comprimento entre as abscissas nos pontos A e B. Bom, de A até B, eu tenho x. Vou colocar x mesmo, tá? O A é um ponto específico, B é outro ponto específico. Então, eu preciso saber a distância entre os dois. O que mais eu sei, olhando aí para esse gráfico? Eu sei dois pares ordenados. Que pares ordenados? Bom, a minha função, essa funçãozinha em verde, ela está passando por A, ó. Está passando bem em cima de A. Se ela está cruzando A, eu sei que nesse ponto aqui, o y vale 0, o x vale A, é sempre o x primeiro, né? O x vale A e o y vale 0. Por quê? Porque ela está passando bem em cima de A, que está aqui em x, e para estar passando bem em cima, o y tem que valer 0, certo? Então, é o primeiro par ordenado que eu conheço. Qual que é o segundo? Aqui, ó, percebam que bem no finalzinho dessa curva, né, da minha função logarítmica, bem no finalzinho dessa curva, já está indicando que x é b e y é 5. Pronto. Usando esses dois pares ordenados, eu vou precisar saber, então, quanto vale A, quanto vale B e a distância entre os dois. Então, vou começar aqui por A e 0. Pronto. De A e 0, o que eu sei? Que A é o meu x e 0 é o meu y. E a minha função é y igual log 2x, né? F de x é o meu y. Então, eu já vou substituir lá, ó. Y vale 0, aqui, igual log 2 de x. E quanto vale x? A. Ou seja, log 2A igual a 0. Como que eu resolvo isso? 2 elevado a 0 igual a A. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, A é igual a 1. Pronto, já descobri que ao invés de A, vou apagar esse A e vou colocar o número 1. Aqui, ó. Vou apagar o A e colocar 1. Já descobri quanto vale A. E agora? Agora eu vou usar meu segundo par ordenado, B e 5. Sabendo, então, que o B é o meu x e o 5 o meu y. E é a mesma equação que eu vou usar. Aqui é a equação da função, porque eu estou me referindo a pontos nessa minha curva da minha função logarítmica, né? Então, eu sei que y é 5 igual a log 2 de x. E x, nesse caso, é b. Ou seja, log 2 de b igual a 5. Precisa fazer essa segunda parte? Não precisa, mas eu acho que fica mais organizado, tá? Então, 2 elevado a 5 igual a b. b igual 2 elevado a 5, então vai. 2 vezes 2, 2 vezes 2, tem gente que conta assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Não. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. B, então, é 32. Ao invés de B, eu vou apagar e ele está aqui no ponto 32. Qual é a distância, então, de 1 até 32? Eu sempre pego o final menos o inicial, para saber qual é a diferença, né? Qual é a distância. 32 menos 1, 31. Como que está a resposta aqui? 22? Letra B, 31. Tá? Então, alternativa, letra B. Tranquilo, né? Às vezes não, na maioria das vezes, é muito mais a interpretação do que a matemática mesmo. E logaritmo, vocês decorem as propriedades, tá? Memorizam as propriedades, que é assim que vocês vão resolver função logarítmica. Nesses casos, tá bem simples, mas quando começar a avançar e tiver algumas outras maneiras de resolver, vocês vão precisar de propriedades, tá? Número 23. O domínio da função. O domínio da função f de x igual a log 2, x mais 2, 3 menos x, o que é o domínio, gente? São os valores que x
pode assumir. E só de olhar aqui, eu já sei uma condição de existência. Lembra que o meu logaritmando x mais 2 dividido por 3 menos x, meu logaritmando é sempre maior que zero, tá? Decora essa parte também. Log de AB igual a x, onde A é sempre maior que zero, diferente de 1, e B é maior que zero. Isso tem que estar na cabeça, tá? Sempre faz a colinha aí no cantinho. Então tá, é como se eu tivesse essa sendo a minha primeira equação e essa a minha segunda equação. Vamos resolver a primeira equação. X mais 2 maior que zero. E a segunda equação, 3 menos x maior que zero. Tá bom? X, então, tem que ser maior que menos 2. E aqui, menos x maior que menos 3. Ou seja, x, ó, multiplicando por menos 1, né? X, inverto o sinal, inverto esse sinalzinho de maior para o sinal de menor. E aqui, 3. Precisa montar o varal? Nessa questão em específico, nem vai precisar. Por quê? Porque está me falando que o x é maior que menos 2 e menor que 3. Aqui eu não tenho 2 maiores para o x ou 2 menores. Eu já tenho a condição completa. Como assim? Boto o meu x aqui no meio. Lembra quais são os sinais do lado? São esses dois sinais aqui. Se só assim já sair resposta, não preciso montar varal. Vamos ver se já vai sair resposta. Boca aberta para o x. Aonde que a boca aberta está para o x? Aqui? Não, aqui está o biquinho do x. E aqui? Ah, aqui está a boca aberta no x e biquinho no menos 2. Aqui está o biquinho no x e a boca aberta para o 3. Fez sentido? Tem como o x ser maior que menos 2, ao mesmo tempo que ele é menor que 3? Tem, ele está certinho ali na linha, né? Menos 2, que é o menorzinho para lá, e o 3, que é o maior para cá. Deu certo, nem vou precisar montar varal. Vamos ver qual é a resposta. Letra A. X pertence aos reais, tal que menos 2 menor que x, que é menor do que 3. Beleza? Vão treinando essas equações. Se quiser, já vai avançando para os próximos exercícios. Já resolve para quando na próxima aula a gente for fazer, vocês já terem aí uma maneira de corrigir o que vocês fizeram. Tentem fazer, tá bom? Tendo dúvida, vocês vêm falar comigo. Bons estudos e até a próxima aula.